Quero que tu abra a tua Bíblia no livro de Esther. Esther capítulo 2. Vamos entender algumas coisas dentro desse texto, irmão, sobre fidelidade. Esther capítulo 2, versículo 5 em diante. Todos acharam? Vamos lá então. Diz assim, ó: nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simeei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas da cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Amém? Vamos ler só até aqui. Então, irmãos, nós estamos numa campanha que fala sobre a fidelidade de Deus. Porém, eu digo que fidelidade é algo muito pessoal, né? Nós temos que querer ser fiéis, né? Fidelidade não é algo que a gente pega aqui ou ali, né? Tem que partir de dentro da pessoa. Porque, como eu disse, eu digo que eu sou fiel, porém eu sou desobediente. Irmãos, não há fidelidade nenhuma em mim. Eu vivo uma mentira, não passa de uma mentira. E por muito se ouve falar de fidelidade ou em ser fiel, porém são poucos os que querem ser obedientes a Deus. São poucos, irmãos, né? E sem obediência, como eu disse, não há fidelidade. Se a pessoa ela não é obediente, ela não tem como ser fiel a Deus, irmãos, né? E obediente é o quê? Obediente à palavra. Salmo 100, versículo 5, você não precisa abrir se quiser. Eu leio aqui para você. Diz assim: pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, irmão, o que eu entendo aqui? Eu entendo que Deus, Ele é fiel para sempre. A sua fidelidade dura para sempre. Isso é uma característica de Deus, a fidelidade. Porém, nós não podemos nos afastar dessa fidelidade. Nós temos que fazer a nossa parte. A fidelidade de Deus é mais importante do que tudo na nossa vida. Nós temos que ser muito fiéis a Deus, irmãos, né? Nós temos que priorizar isso. E é por isso que eu escolhi esse texto nessa noite. Eu quero falar de um homem que, por ser obediente e fiel a Deus, pôde provar também da fidelidade de Deus na vida dele. Esse homem se chamava Mordecai, ou Mardoqueu, né? Em algumas traduções aí. Era um homem temente a Deus, um homem que passou várias provações, adversidades, muitos problemas, porém permaneceu obediente e fiel a Deus. E o texto diz que a fidelidade de Mardoqueu com Esther era um propósito de Deus, irmãos, né? Dá pra gente entender isso. Para salvar quem? Para salvar o povo, irmãos, né? O povo estava todo enrolado lá, cheio de más costumes. E Deus permitiu que eles fossem cativos pelo rei da Babilônia.
E aconteceu que em meio a toda essa tribulação, esses problemas, Deus usa Mardoqueu com um propósito de salvar esse povo. Quando todo o povo judeu foi levado de sua terra, entre eles estava Mardoqueu e Esté. Diz a Bíblia que os pais de Esté foram mortos e Mardoqueu tomou-a por filha, sendo que Mardoqueu também tinha perdido tudo, irmãos. Ele também havia perdido a sua família, ele havia perdido seus bens, ele havia perdido a sua terra, a sua parentela, meu irmão. Mas mesmo assim ele optou em ser fiel a essa jovem, em adotá-la. E aqui começa um grande desafio de fidelidade na vida desse homem. A fidelidade dele para com Esté e com o propósito de Deus em salvar aquele povo era um grande desafio, meu irmão. Mardoqueu era judeu e cria na fidelidade de Deus. E esse foi o segredo da sua vida, crer na fidelidade de Deus. O segredo das nossas vidas, irmãos, tem que ser crer na fidelidade de Deus. Se eu não penso dessa maneira, se eu não penso em ser fiel a Deus, meu irmão, a sua vida está perdida, querido. Você não passa de mais um aqui nesse mundo. Você tem que optar em ser fiel a Deus. Você tem que optar em ter uma vida que agrada a Deus. Se você não tem isso dentro de você, você é apenas mais um aqui nesse mundo. E ele optou por isso. Ele cria na fidelidade de Deus. O que temos que entender é que a nossa fidelidade a Deus, ela não nos isenta de problemas, de dificuldades. Ela não nos isenta, meu irmão. Pelo contrário, Deus até permite que passemos tais situações para ver onde está o nosso coração, para ver onde realmente se somos fiéis. Deus até Ele permite, meu irmão. Não é porque você é fiel a Deus que isso vai te poupar de passar por adversidades, que isso vai te poupar de passar por problemas, por dificuldades. Pelo contrário, às vezes Deus vai até permitir, para que Ele venha aprimorar em você algumas características, como nós vamos ver aqui na vida de Mardoqueu. Deus Ele quer acrescentar algo nas nossas vidas através das dificuldades, através das adversidades. Mas a nossa posição tem que ser uma posição de homem e mulher temente, fiel a Deus. Isso é o mais interessante em toda essa história. E muitas vezes Ele permite que nós venhamos passar por essas dificuldades, para ver onde estão os nossos corações. A própria palavra de Deus diz que Ele sonda os corações. O Senhor sonda os nossos corações. Ele te conhece. E Ele quer aprimorar em você qualidades. Mardoqueu teve problemas e dificuldades, mas ele se posicionou como um homem fiel. Fiel a Esté e fiel ao propósito de Deus de salvar aquele povo. Meu irmão, o cara já estava cheio de problema, querido. Ele já tinha perdido a família, já tinha perdido tudo. Tinha ido cativo por um povo estranho, tinha ido morar em outro lugar, em outra terra, com outro rei. Mas ele não deixou uma coisa para trás: a fidelidade dele com Deus. Isso foi junto com ele, meu irmão. E a gente vai entrar no texto aqui, a gente vai ver que ele era um homem verdadeiramente posicionado, um homem fiel e temente a Deus. Ele sabia onde ele estava depositando a sua fidelidade, querido. Ele foi fiel a Esté e ao propósito de Deus. Eu quero deixar uma pergunta para você: como você tem se posicionado diante dos seus problemas, das suas dificuldades, das coisas que têm te afrontado no teu dia a dia, as coisas que têm te afrontado aqui na terra, nesse mundo? Como você tem se posicionado diante disso? Você tem sido fiel diante dos desafios que a vida tem posto diante de você? Como você tem se posicionado? Fica com essa pergunta dentro de você. Como que você tem se posicionado diante das adversidades? Das coisas que têm se levantado querendo tomar o lugar de Deus na tua vida? Qual é a tua posição diante disso? É uma posição de fidelidade? É uma posição de ser fiel a Deus?
Porque nós cobramos muito isso. Nós queremos a fidelidade de Deus. Mas na hora de nós demonstrarmos a nossa fidelidade a Ele, aí nós nos esquivamos. Nós queremos fugir, sair do propósito. Você já parou para perguntar para Deus se por trás desse problema, dessa adversidade que você tem passado, há um propósito de Deus nisso? Porque o que a gente mais vê, principalmente dentro do meio evangélico, irmãos, é difícil falar isso, mas a gente tem que falar. O que a gente mais vê é crente chorando, resmungando, murmurando, por estar passando por adversidades. Aí você pergunta, mas você entende se há um propósito de Deus nisso? E a pessoa fala, eu nem parei para pensar nisso ainda. Porque a pessoa só está preocupada em murmurar e reclamar. A pessoa não quer saber da parte de Deus se há um propósito de Deus naquilo que ela vem passando. Ela não pergunta para Deus se realmente Deus tem um objetivo além daquilo que ela está vendo. E continua aquela murmuração, aquela choradeira. E é algo que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que perguntar para Deus: Senhor, há um propósito teu em meio a toda essa tribulação, em meio a toda essa adversidade? Deus nos desafia a cumprir o seu propósito. Deus, Ele vai sempre estar te desafiando, irmão. Porque por trás desse desafio há um propósito de Deus. E Ele quer cumprir esse propósito. E é por isso que Ele te desafia todos os dias. É por isso que Ele te deixa passar por adversidades, para ver se a tua fé cresce, se aflora dentro de você um crescimento espiritual, algo que traga resultado em vez de murmuração, algo que seja edificante para outras pessoas, para outras vidas. Porque a murmuração não edifica ninguém. Se você tem passado por problemas, por dificuldades, e você tem murmurado, e pessoas têm se afastado de você, porque você é um murmurador. As pessoas não gostam de ficar do lado de um murmurador. E as pessoas no mundo estão sedentas, estão precisando de uma palavra de encorajamento. E agora eu vou falar para nós crentes, irmãos. Muitas vezes as pessoas vêm se aconselhar, vêm pedir uma palavra de encorajamento. As pessoas estão sedentas de algo de Deus, e nós acabamos murmurando. As pessoas vêm falar sobre dificuldades, e nós, ao invés de lançarmos uma palavra, nós começamos a murmurar junto. Começamos a falar o que nós temos passado, as nossas angústias, as nossas adversidades, e as pessoas vão desanimando mais ainda. Deus quer nos ensinar, meu irmão, a ser pessoas fiéis e tementes à sua palavra. Deus quer que as pessoas venham matar a sede em você. Você tem que ser uma fonte de água viva. Dentro de você tem que jorrar fonte, rios de água viva, meu irmão. Você sempre tem que ter uma palavra de bênção, porque você é filho, você é homem, mulher de Deus. E as pessoas aí fora estão esperando essa palavra a partir de dentro de você. Mas muitas vezes nós esquecemos que há um propósito em todas as coisas. Há um propósito de Deus em todas as coisas. As pessoas estão vindo até você não é porque você é o bom, você é o cara, não. Porque eles estão carentes, sedentos da presença de Deus. E nós temos que entender esse propósito, irmãos. E na vida de Mordecai, irmãos, ele passou por vários problemas, adversidades, querido. Coisas que talvez fossem um de nós teríamos desistido. E eu quero falar um pouco sobre 3 desafios que Mardoqueu teve. No versículo 7 diz que Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então ele adotou ela, irmãos. Ele adotou Esther. Agora você pensa comigo, em um momento de dificuldade, o cara tinha acabado de perder a família dele, tinha acabado de perder os seus parentes,
perdido a sua terra, a sua casa, a sua parentela, tinha perdido tudo, meu irmão. Um momento muito difícil da sua vida. Mardoqueu não deixou Esther sozinha, mas se prontificou em adotá-la. Veja só você. Agora se põe na posição desse homem. Se põe na posição desse homem. Havia perdido tudo, querido. Você adotaria essa jovem? Isso é um ato de fidelidade, irmãos. Ele não se preocupou com a adversidade que ele estava passando. Ele não se preocupou com o momento difícil que ele tinha. Ele tinha perdido a família dele, querido. É algo difícil, meu irmão. Mas naquele momento de adversidade, ele olha para aquela jovem e fala: não, ainda há um propósito aqui de Deus. Vou cuidar dessa jovem, vou adotá-la. E ele adota Esther. Talvez ele nem sabia ali que através de Esther aquele povo seria liberto. Mas ele sabia que havia um propósito de Deus. Ele entendia isso porque ele era fiel, ele tinha intimidade com Deus. Ele havia perdido tudo, irmãos. Tinha sido levado cativo, mas não se importou com isso. É um desafio em tanto, irmãos. É um desafio em tanto. Eu vou confessar para vocês, se fosse eu não adotaria. Talvez fosse um de nós aqui, nós estaríamos em depressão, jogados no canto, chorando, resmungando, criticando Deus. Ó Deus, por que tu fizeste isso com a minha família? Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Se você for olhar algumas das adversidades que você tem passado e você parar para analisar, você vai ver que você tem feito isso em alguns momentos com Deus. Você tem questionado Deus. Nós temos questionado Deus em algumas coisas nas nossas vidas. Nós temos olhado para Deus e falado: Senhor, por quê? Eu sou um homem fiel. Eu sou temente a Ti. Mas eu quero te dizer que você não está isento de passar por problemas, por dificuldades, pela tua fidelidade. Mas você tem que entender também que Deus ele quer aprimorar coisas boas e maravilhosas dentro de você. Ele quer te preparar, Ele quer te fortalecer. Ele quer fazer aflorar em você algo chamado fidelidade a Ele. Para que você, através da sua vida, outras pessoas sejam restauradas, sejam curadas, saradas. Para que você deixe de ser um murmurador e passe a ser um adorador a Ele. Deus quer nos tratar, irmãos. Deus ele quer nos levantar e quer nos alavancar. A intenção de Deus nunca é que nós fiquemos murmurando pelo canto. Nós fiquemos, sabe, questionando Ele por isso ou por aquilo. A intenção de Deus é que você vá, que você cresça, que você se fortaleça, que você busque mais a presença dEle, que você se achegue a Ele. A intenção de Deus é essa. E Mordecai entendia, Mardoqueu entendia isso. Ele entendia isso, querido. Ele sabia que aquele momento difícil da vida dele havia um propósito de Deus. Há um propósito de Deus nesse momento difícil que você tem passado. Há um propósito de Deus nas adversidades. Tire o melhor disso. Tire o melhor disso para a sua vida. Use isso para restaurar a vida de pessoas. Chega de ficar murmurando. Busque a presença de Deus. Era um desafio e tanto, irmãos. Ele tinha adotado aquela jovem. O segundo desafio que eu vejo aqui é no versículo 11, que diz assim: diariamente ele caminhava de lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Olha só, irmãos, a fidelidade desse homem com essa menina, com essa jovem. Ele todo dia ele passeava do pátio do harém, de um lado para o outro, querendo informação, querendo saber como é que está a minha filha. Eu tenho uma aliança com ela, eu quero saber. Eu quero saber como é que ela está. Se ela está precisando de algo. Fidelidade, meu irmão.
Fidelidade com essa jovem, querido. Fidelidade com o propósito de Deus. Ele sabia que ali havia algo de Deus, que Deus estava permitindo acontecer tudo aquilo ali, mas ele sabia que havia um propósito. E ele não desistia, ele andava no pátio para lá e para cá, querendo saber informações de Radassa, de Esther. Quando ela foi recrutada para o além do palácio, mesmo assim ele não desistiu, ele ainda continuou cuidando de Esther. E ele passeava do pátio para lá e para cá todos os dias, a fim de saber se ela precisava de algo, de alguma coisa. Ainda longe de Esther, ele cuidava dela como se ainda ela morasse com ele. É um ato de fidelidade, meu irmão. É um ato de fidelidade. E muitas vezes Deus tem posto pessoas para você cuidar, pessoas para você direcionar para o reino de Deus, para a casa de Deus. Mas você não tem cuidado dessas pessoas. Nós não temos cuidado dessas pessoas. Infelizmente as igrejas dos nossos dias, elas se preocupam muito com ela mesma. As igrejas não estão mais preocupadas com vidas, com salvação. Nós temos que começar a chegar perto, irmãos, aí atrás das pessoas. Nós precisamos ser fiéis a essas pessoas que Deus tem posto em nossas mãos, ao nosso redor. Nós precisamos começar a saber se essas pessoas precisam de alguém, precisam de apoio, precisam de alguma coisa. Nós temos que deixar de preocupar com o nosso próprio problema, só a nossa vida. Isso não é reino de Deus, querido. Reino de Deus é você se preocupar com as pessoas, é você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é reino de Deus, querido. O que nós estamos vivendo é uma falsa fidelidade. Nós dizemos que somos fiéis a Deus, mas nós não conseguimos chegar perto do irmão e perguntar: você está precisando de algo, querido? Eu me senti constrangido essa semana. Uma pessoa muito amigo meu, que eu não tenho contato há muito tempo, ele sempre fala comigo, mas eu recebi a notícia que ele está muito mal. E eu falei: poxa, como é que pode? Essa pessoa era tão próximo da minha família, da minha vida, um cara que me ajudou bastante. Essa pessoa está mal e eu nem sabia. Pessoa que fala comigo todos os dias. Mas sabe por quê? Porque ele não é um murmurador, ele está passando por adversidades, mas ele está lá, mesmo lutando sozinho, mas ele está lá. Eu fiquei sabendo pela boca de outra pessoa, mas eu me prontifiquei de imediato. Eu fui tocado, meu irmão. Tem que ir lá fazer uma visita. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor, querido. Nós temos cuidado muito do nosso nariz, e é por isso que nós nos tornamos murmuradores. Porque você não tem olhado para o lado e olhado a situação do teu irmão, das pessoas que estão ao teu redor. Aí você vai ver o quanto você é abençoado, o quanto Deus tem te guardado e cuidado de você. Nós temos que começar a trazer isso à tona em nossas vidas. E ele passeava e andava para lá e para cá, querendo saber informações de Esther, querendo saber se ela estava precisando de algo. Estava pronto, servo, pronto a servir, pronto a fazer algo pela vida de Esther. Mesmo longe, ele cuidava dela, como se ainda estivessem juntos. Você tem que praticar isso, meu irmão. Ainda longe de pessoas, você tem que cuidar delas como se elas estivessem ali ao seu lado. Ah, mas isso é impossível. Você pode, em oração. Você não precisa ajudar com dinheiro, você pode ajudar em oração, em intercessão. As pessoas estão precisando, irmãos, aí fora, de oração, de intercessão. Ore por aqueles da sua família que não são convertidos ainda, aqueles que precisam. Não desista. É um desafio que Deus pôs para você. É você que tem que ir.
Você não pode ficar esperando de ninguém, não. Você que tem que ir. Deus colocou no teu coração. Deus deu para você cuidar. Então é você que tem que ir. Eu quero falar aqui de mais um desafio que Deus deu para esse homem, Mardoqueu. No capítulo 3, no versículo 1 ao 5, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Emedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Versículo 2: todos os oficiais do palácio realmente curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvou nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria quebrado. Irmãos, eu vejo aqui algo interessante, querido. E talvez seja um dos maiores desafios que Mardoqueu teve. Ele não se curvou a Amã. Ele não se curvou a Amã, irmãos. Era um desafio em tanto, querido, porque esse homem, ele, de alguma maneira, ele adquiriu um poder no reino. E depois do rei era esse cara. E a palavra diz aqui que ele foi nomeado acima de todos os príncipes que estavam junto com o rei. Com tal autoridade, Amã fez uma lei em que todos os servos do rei deveriam se curvar diante dele. Ele falou: já era, eu que mando. Eu mando mais do que Deus aqui. O pensamento do cara deve ter sido esse, para ele nomear uma lei dessa, que todo mundo que tinha que passar tinha que se curvar diante dele. Porém, Mardoqueu era um homem fiel a Deus e não se curvou diante de Amã. Com tal atitude de fidelidade, Mardoqueu assumiu a sua posição de homem de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o tamanho desse desafio? O cara podia mandar matar ele, meu irmão. O cara tinha autoridade para isso. Ah, não se curvou? Arranca a cabeça dele. Tamanha fidelidade desse homem para com Deus. O que nós entendemos aqui, querido? Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você? Que pessoas e problemas a todo tempo vão querer que você se poste diante deles. Vai haver pessoas e problemas que a todo tempo vão procurar que você se poste diante deles, irmãos. Porque quando você é fiel a Deus, você incomoda. E nós temos respaldo bíblico para falar isso. Nós temos pessoas na Bíblia que passaram por isso. Você for lá no livro de Daniel, você vai ver Daniel. O que aconteceu com Daniel? Quando a diretoria do rei lá viu o comportamento de Daniel, Daniel era fiel a Deus, irmãos. Ele orava, o cara buscava a presença de Deus, o cara estava lado a lado com ele. Quando o pessoal viu lá, as autoridades do reino viu essa posição de Daniel, falou: vamos artimanhar alguma coisa contra ele. Pessoas que estavam iradas pela posição do homem fiel. Quando você é fiel a Deus, pessoas se iram com você. Porque fidelidade é algo que quanto mais você pratica, mais você se dá a fidelidade, mais Deus derrama sobre a tua vida. E é por isso que nós temos que entender nessa noite que para desfrutar da fidelidade de Deus, nós temos que dar mais do que querer receber. O receber é certo, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel. E a sua fidelidade é para sempre, dura para sempre. Então você tem que se preocupar em dar mais do que em receber. Receber já é certeza. O Senhor, Ele vela pela sua palavra, Ele não volta atrás das suas promessas. Nós temos uma aliança com Ele nessa área. E se Ele falou que Ele é fiel para sempre, Ele vai ser, meu irmão.
A nossa parte é nos doarmos a essa fidelidade. É fazermos a nossa parte. E Daniel se manteve ali, posicionado como homem de Deus. E como eu disse para você, você ser fiel a Deus não te isenta. Daniel foi parar na fornalha, lá com os leões lá. Mas aconteceu alguma coisa, Daniel? Ele saiu ileso, meu irmão. Porque ele era fiel. Ele era fiel, querido. Ele saiu ileso pela sua fidelidade. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que ser pessoas fiéis. É isso que o Espírito Santo de Deus quer trazer à tona nas nossas vidas nessa noite. Ele quer que você entenda isso. Nós tomamos uma posição de Mardoqueu, de assumir quem nós somos e quem nós servimos. Só assim, meu irmão, nós temos que tomar essa posição de assumir quem nós somos e quem nós servimos. Você não pode ficar numa posição de comodismo. Se você é um homem ou uma mulher fiel a Deus, você tem que tomar essa atitude. Você tem que ir para cima. Você tem que mostrar quem você é. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, uma posição de homem e mulher de Deus. Assumir o seu lugar, mostrar quem você é. Aí nada vai poder te parar, meu irmão. Quando nós assumimos essa posição de homens fiéis, tementes a Deus e a sua palavra, nada vai poder te parar, meu irmão. Os homens podem se levantar para cair. As situações vão se levantar, mas só vai te gerar experiências, vai te gerar amadurecimento. E você vai continuar a permanecer de pé. Porque você é temente, você é fiel, você é obediente. E contra essas coisas não há nada, não há lei, não há nada, querido. Não há nada. Nada pode vencer a fidelidade, a obediência. Mardoqueu é um exemplo disso. Nós não temos a noção do valor da nossa fidelidade diante de Deus. O que nós temos que entender é que a nossa fidelidade causa uma movimentação no mundo espiritual. Causa uma movimentação no mundo espiritual. E isso repercute aqui no mundo natural. Só que aí entra outro problema na nossa vida. É que nós vivemos um mundo natural achando que não há um mundo espiritual. Parece que isso é algo que não entra na cabeça dos evangélicos, dos cristãos do século 21. Existe um mundo espiritual. Efésios 6, 10 fala sobre isso. Nós precisamos começar a compreender. Quando você se põe numa posição de fidelidade, no mundo espiritual há um mover ao teu favor. E Deus começa a olhar para você. Você começa a vencer batalhas no mundo espiritual. A movimentação é grande, mas você começa a vencer as batalhas. E Deus ele começa a derramar sobre você a fidelidade dele. E aí você começa a desfrutar das coisas boas que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, para a tua vida financeira, para os teus parentes. Há uma movimentação, mas você tem que manter a posição de homem fiel, de mulher fiel a Deus. Você manter uma posição de fidelidade, para que isso venha repercutir a teu favor no mundo espiritual. Daniel é o maior exemplo disso, irmãos. Daniel é o maior exemplo disso. A posição de Daniel moveu no mundo espiritual algo a favor dele. E apareceu um quarto homem lá na cova dos leões. Se você se manter numa posição de homem e mulher fiel de Deus, pode ter certeza que no mundo espiritual você vai vencer muitas batalhas. E a fidelidade de Deus ela vai vir sobre a tua vida. Vai ser gerado algo dentro de você. Você vai sair de uma posição de cativo, uma posição de livre, de vencedor. Mas nós precisamos entender que há um mundo espiritual. Nós não podemos viver aqui achando que não há esse mundo.
O mundo espiritual ele existe, querido. E é lá que você vence as suas batalhas. Para que seja derramado aqui, você tem que vencer lá primeiro. Se você não entende o mundo espiritual, meu irmão, você não vai vencer nada. Você tem que começar a orar mais, buscar mais a presença de Deus. E olhando a história de Mardoqueu, eu tiro uma lição para a minha vida aqui. Eu espero que você pegue essa lição para você também. Que eu devo valorizar tudo o que Deus tem permitido que eu passe, seja bom ou ruim. Sabe, irmãos, eu aprendo isso com esse texto. Sabe por quê? Porque eu tenho que entender que em todas as coisas há um propósito de Deus. Então, sejam elas boas ou ruins, eu tenho que ser grato a Deus. Eu tenho que louvar a esse Deus maravilhoso. Eu tenho que valorizar isso. Porque em todas as situações, Deus se faz presente, irmãos. Seja boas ou ruins. E são algumas delas que nós achamos que é ruim, é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para nos honrar, para nos levar para mais perto dele. Deus ele move algumas situações difíceis na tua vida para que você se aproxime dele, para que você venha ter intimidade com ele. Deus ele quer que você tenha um crescimento, que você amadureça, e com isso você se torne um homem ou uma mulher fiel. E é por isso que ele permite algumas situações, que você se aproxime, meu irmão. Ah, meu irmão, eu vejo que é algo que Deus ele anseia, que o seu povo se aproxime dele, que o seu povo busque intimidade, e intimidade vem através da fidelidade, querido. Quanto mais você é fiel a ele, mais você é temente à sua palavra, você se aproxima dele, você consegue chegar mais perto, porque você começa a santificar algumas áreas da tua vida. E é isso que Deus quer, que nós nos aproximemos dele, que nós cheguemos mais perto para adquirir crescimento espiritual, maturidade, para que nós sejamos fortalecidos através dele. Aleluias. A nossa parte na aliança com Deus é se manter fiel, e só assim desfrutar da sua fidelidade. Meu irmão, você só vai desfrutar da fidelidade de Deus se você se manter fiel. Sabe, eu poderia nessa noite vir aqui trazer uma palavra abençoadora, que te levantasse nessa noite. Mas o que Deus quer é uma posição tua. O Espírito Santo de Deus quer que você seja tocado, é de tomar uma posição, é de verdadeiramente não se vender a tudo que tem que acontecido nesse mundo louco e horrível. Nós temos que ter uma posição de homens e mulheres fiéis, tementes, renunciar ao pecado, renunciar às coisas que nos afastam de Deus. E alguns homens, a Bíblia nos mostra isso, que eles fizeram dessa maneira. Daniel, Jeremias, Jó, eles falaram: não, eu opto por Deus, ainda que a minha situação seja difícil, que tudo esteja contrário na minha vida, tudo embaraçado, mas eu vou continuar na minha posição. Mardoqueu, tudo parecia enrolado, mas ele se manteve fiel, ele não se prostrou. Ele falou: não vou me curvar a ninguém, nem a situações, nem a homens. Vou me manter fiel. E para desfrutar da fidelidade de Deus, nós temos que se manter fiéis. Não se manter passivo em meio aos problemas e às dificuldades. Nós temos que, como homens tementes a Deus e a sua palavra, homens fiéis, mulheres fiéis, nós temos que ir para cima, se colocar de pé, para poder desfrutar dessa fidelidade, dessa bondade de Deus. Sabe, irmãos, tem horas que parece que nós estamos prostrados diante dos problemas, diante das dificuldades que nós temos passado.
Parece que nós nos rendemos e nos entregamos, não achamos mais força. Sabe, nós não conseguimos gritar: ei Deus, me ajuda. Nós não conseguimos abrir a boca. Parece que nós estamos rendidos, jogados diante da situação, rendidos diante daquilo que tem nos afrontado, que tem afrontado o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos colocar de pé. Ele quer que através da fidelidade você seja um guerreiro. Porque se você for um homem ou uma mulher fiel, você vai ser um guerreiro, você vai estar pronto para a luta, meu irmão. Porque você crê no Deus que você serve. Você sabe que você pode ir para cima, que você vai vencer. Foi assim que os homens venceram, os heróis da fé, os homens relatados na palavra. Ainda que as situações tudo fosse contrário, sabe? Correndo risco de vida como Daniel, eles mantiveram a posição de homens fiéis, de homens tementes ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso. E quando nós mantemos essa posição também, nós vamos ser vencedor. Eu e você, nós vamos vencer. E a glória de Deus será manifesta nesse mundo. E as pessoas vão ver que há Deus, que ainda há um Deus vivo e verdadeiro. Mas quando nós ficamos prostrados, sabe, derrubados diante das adversidades, o que nós estamos ministrando para o mundo é que nós vivemos de um Deus fraco, morto. Nós temos que nos colocar de pé. Nós temos que ser fiéis a Ele. Nós temos que nos dedicar a esse Deus maravilhoso que nos dá a vitória. Aleluia. Oh, meu irmão, Deus é maravilhoso. Nós temos que ir para cima, meu irmão. Se colocar de pé, não ficar prostrados. Nós queremos a fidelidade de Deus, mas não queremos ser fiéis a Ele. No primeiro desafio que aparece em nossas vidas, nós abandonamos o barco, pulamos fora. Não, eu não vou passar por isso. Ou então começamos a murmurar, amaldiçoar tudo. Tá tudo ruim, nada tá bom, nada se aproveita. Esquecemos do propósito de Deus, esquecemos das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas nós continuamos cobrando: Deus, a tua fidelidade, a tua fidelidade. Eu acredito que a pergunta que fica é Deus perguntando: e você, cadê a sua? Estou pronto a derramar a minha sobre a tua vida, mas cadê a fidelidade? Cadê a nossa fidelidade? Não podemos pular fora do barco. Temos que seguir. E o que te faz prosseguir é a tua fidelidade com Deus, é a tua intimidade com Ele. Um grande problema que eu vejo é que nós somos mais fiéis à nossa carne do que ao nosso Deus. É um grande problema que nós temos vivido no nosso tempo, ser mais fiéis à nossa carne do que ao nosso Deus. Isso é algo que tem acabado, meu irmão. Deus, Ele está pronto a derramar da sua fidelidade sobre as nossas vidas e sobre as nossas gerações que ainda estão por vir. Mas onde está a fidelidade? O que o povo de Deus tem plantado hoje, o que nós, pais, temos plantado hoje é o que nossos filhos vão colher amanhã. E onde está a fidelidade? É algo que nós temos que parar para refletir, irmãos. Muitas vezes nós temos sido mais fiéis à nossa carne, aos nossos desejos carnais, do que ao nosso Deus. Isso é algo que não se prega mais nas igrejas. Não se prega mais, porque o evangelho hoje é para agradar pessoas, infelizmente. Eu glorifico a Deus, porque nós temos sido alimentados da verdade.
E nós não vamos fechar os olhos para isso, ainda que isso desagrade. Você tem que pensar dessa maneira. Você tem que deixar pessoas iradas mesmo pelo teu posicionamento com Jesus. Sabe, se eles não se conformam, eles que venham se juntar a você. E se eles armarem contra você, você vai ter o Deus Todo-Poderoso que vai estar te guardando. Então não se preocupa com isso. Mantenha a sua posição. Não devemos fazer aquilo que não nos apraz, mas devemos permanecer fiéis. E o maior problema disso é que nós estamos amoldados com esse mundo. A maior dificuldade que nós temos de ser fiéis a Deus é porque nós nos amoldamos a esse mundo, aos costumes desse mundo. E o que Deus quer, o que o Senhor quer é levantar homens e mulheres tementes a Ele e a sua palavra. Você não precisa abrir, mas lá em Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer das nossas vidas. O problema é que nós estamos amoldados a esse mundo. Nós estamos no comodismo. Nós não queremos mais investir tempo na palavra, buscar a presença de Deus em oração, sabe? Porque essas coisas, elas não aprazem a minha carne. Pelo contrário, elas irritam a minha carne. Eu fico irado quando eu tenho que jejuar, fico irado quando eu tenho que orar, porque nós estamos amoldados a esse mundo. Você perguntar hoje para 70% da igreja se você orou na hora da tua refeição hoje? Não. E é isso que a gente tem visto. Uma igreja que não ora, que não busca a presença de Deus. E não existe outro motivo a não ser esse. Estamos amoldados a este mundo. Esse mundo tem nos tomado. Viver Romanos 12, 1 e 2, os versículos que eu falei aqui, isso é fidelidade a Deus. E para desfrutar dessa fidelidade, nós temos que ser obedientes a essa palavra. Se eu não viver o que está em Romanos 12, 1 e 2, eu não tenho que me conformar com esse mundo, querido. Eu não tenho que ser como o mundo quer que eu seja. Eu tenho que me amoldar à palavra de Deus. Eu tenho que me amoldar aos princípios que Deus tem me ensinado, tem me mostrado. Isso é um preço em santidade, meu. Você tem que se santificar todos os dias. Você tem que renunciar ao pecado todos os dias na tua vida. Isso é fidelidade a Deus. É você mostrar para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui tentando, ó, todos os dias. Eu quero ser fiel a Ti. Eu tenho entendido isso, Deus. Nós temos que ter uma vida de santificação. Não se amoldar a esse mundo. Não se conformar com ele. Nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus uma renovação na nossa mente, no nosso entendimento. Mas infelizmente a nossa oração é pedindo só para nós mesmos. Porque nós temos pensado só em nós mesmos. Nós temos que pedir uma renovação no nosso entendimento, na nossa mente. Senhor, renova a minha mente através do Teu Santo Espírito, para que eu possa viver a Tua palavra, para que eu possa ser fiel a Ti. Nós temos que viver essa palavra, meu irmão. Davi é um exemplo. Davi falava assim, ó: Deus, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Procurava santidade. Queria. Mesmo com todos os erros, todas as falhas, mesmo você com todos os teus erros,
Se você começar a deixar a palavra de Deus entrar, tomar conta do teu interior, se você pedir, Espírito Santo de Deus, me amolda, não com esse mundo, mas me amolda com a palavra, você vai ser transformado. Você vai sair de uma posição de infidelidade, uma posição de homem e mulher carnal, uma posição de fidelidade, de homem e mulher de Deus, que busca uma intimidade com Ele, que deseja isso, que tem isso dentro do seu coração, uma renovação no nosso entendimento. Nós temos que parar de nos curvar às coisas desse mundo, ao desejo da carne. Nós temos que parar de nos curvar aos deuses desse mundo. Infelizmente, irmãos, hoje as pessoas têm se curvado a deuses, e são tantos, entre tantos aí, meu irmão. Se você for especificar aqui, você vai ficar horas. Mas as pessoas continuam se prostrando a esses deuses, sabe? Tudo está na frente do verdadeiro Deus. A internet, as redes sociais, está tudo na frente desse Deus, irmão. Nós não achamos mais tempo para o verdadeiro Deus. Nós não queremos mais buscar a face desse Deus, querido. Nós temos que mudar o nosso entendimento nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele tem que te tocar nessa noite. Você tem que começar a viver uma nova maneira da vida. Você tem que fazer valer a pena, querido. Vamos nos amoldar aos princípios que o Senhor nos deixou. Nos amoldar a essa palavra. Nós temos que nos amoldar a essa palavra. Eu quero chamar os meninos do louvor aqui, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você passar de uma vida de desejos carnais para uma vida de espírito. Aí você vai desfrutar da fidelidade de Deus sobre a tua vida. Eu quero só para encerrar aqui, eu quero mostrar para você o resultado da vida de uma pessoa fiel, de um homem fiel a Deus, como Mardoqueu. Quero falar um pouco sobre ele. Abre a tua Bíblia no livro de Esther ainda, no capítulo 10. Só para você entender o que Deus fez na vida de Mardoqueu, pelo seu posicionamento, por não ter se curvado às situações e aos homens. Olha o que diz no versículo 3, diz assim: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Meu irmão, um cara que tinha perdido tudo, família, sua casa, todos os seus bens, mas ele se manteve fiel. Olha o final da história desse homem. Depois do rei era ele, querido. Deus derrubou o inimigo lá que quis editar uma lei lá para ele se curvar, e colocou Mardoqueu na posição dele. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer te tirar de uma posição de desonra para te pôr numa posição de honra. Ele quer te aprimorar nas tuas dificuldades, nas tuas adversidades, para que você venha a ser exaltado. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas existe um passo até a fidelidade. Essa é a nossa parte na aliança com Deus, é ser fiel. Você quer desfrutar da fidelidade de Deus? Seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele. Tire como exemplo os homens de Deus, Mardoqueu, Daniel,
Jeremias e quantos outros. Pessoas que ficaram ali, irmãos, correndo risco de vida, cheio de problemas, muito mais problemas que muitos de nós aqui, mas que não murmuraram, permaneceram fiéis, permaneceram até o fim, de pé. Vai custar minha vida, eu pago com a minha vida, mas eu continuo fiel ao meu Deus. Reflita nisso nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus ele possa te tocar. Você possa sair com isso no teu coração. Que independente do que você tem passado, do que tem se levantado contra a tua vida, não se curve a outros deuses. Mantenha a sua posição de Deus, de homem fiel, de homem temente a Deus, de mulher temente a Deus, de pessoa que procura santificação, pessoa que quer uma mudança de vida, que quer sair de uma posição de desonra para uma posição de honra, através da fidelidade. Deus anseia em te pôr numa posição dessa, meu irmão. Mas não depende dele, depende de você, depende de mim. Depende do nível de fidelidade que eu vou ter com esse Deus, para que Ele possa derramar da fidelidade dele sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre todas as áreas da minha vida. Se todas as áreas da tua vida houver fidelidade a Deus, saiba que você vai desfrutar do melhor da fidelidade dele sobre essas áreas. Seja qual for elas, seja fiel a Deus. Você pode se colocar de pé?